Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e estudando para a prova da UERJ, é claro. Hoje eu estou trazendo para a gente uma questão de eletroquímica da prova de 2020, que a gente tem seguido aí nas últimas aulas. É uma questão simples, mas vai trabalhar os conceitos básicos da matéria, então está valendo a pena. Eu vou partilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a questão. Então, a questão é essa daqui, ó, número 7. E o enunciado dela fala o seguinte: a bateria de sal fundido, que vem sendo utilizada em carros elétricos, recebe esse nome por empregar sais fundidos a elevadas temperaturas. Nesse tipo de bateria, é necessário que ocorram as seguintes semi-reações. Aí está lá a primeira, NiCl2 mais 2Na+, mais 2 elétrons, dando Ne0 mais 2NaCl, com um potencial padrão de menos 23 volts, e a outra reação na sequência, 2Na0, dando 2Na+, mais 2 elétrons, com potencial padrão de mais 2,71 volts. E depois ele pergunta, nomeie o sal formado nesse processo e a sua ligação interatômica. Apresente também a reação global da bateria e determine sua diferença de potencial no estado padrão em volts. Então, galera, vamos começar, obviamente, pela primeira parte da questão, na qual ele pergunta sobre o sal formado, né? Isso aí, é claro, é importantíssimo. A gente entender quem é formado nessa reação aqui. Esse sal formado não tem mistério, né? Mas antes da gente ver qual é o sal formado, a gente tem que saber qual é a equação da nossa reação química, certo? Qual é a verdadeira transformação que acontece nela. E para a gente saber qual é, na verdade, a reação que está acontecendo dentro dessa bateria, a gente tem que juntar essas duas semi-reações de forma a ter um potencial, uma diferença de potencial, na verdade, positiva, tá? Duas coisas você tem que saber quando você vai abordar essa questão, que a diferença de potencial de uma bateria tem que ser sempre positiva, porque ela está liberando energia, e a outra, você tem que saber qual das duas reações você vai usar como cátodo ou ânodo, ou, da mesma forma, qual das duas reações você vai ter uma redução ou uma oxidação, certo? Isso vai depender dessa variação de potencial da bateria. Então, quando a gente fala de variação de potencial da bateria, a gente tem a seguinte equação. ΔE0 da bateria é igual a ΔE0 maior, do maior valor, menos o ΔE0 do menor valor. Por que eu coloquei aqui do menor e do maior valor? Muito simples, gente. Porque quando você pensa numa bateria, você tem que ter um saldo positivo de energia, certo? Você tem que ter um ΔE bate maior do que zero. Para que isso aconteça, você tem que ter o maior menos o menor, tá? Isso não interfere no fato se eles vão ser negativos ou não, tá bom? Eu vou apagar isso aqui para a gente poder escrever aqui embaixo, escrever a resposta inteira, tá? Então, vou descer um pouco aqui. Aqui tá bom. Então, essa aqui é a primeira equação que você tem que saber. ΔE0 bate igual a E0 maior menos E0 menor. Opa, nossa, ficou feio. E a outra coisa que você tem que saber é que o ΔE0 da bateria, tá? Tem que ser maior do que zero sempre, tá bom? Para que isso aconteça, gente, dentro das equações que a gente está trabalhando, vamos olhar aqui, ó, qual é o maior desses dois potenciais de padrão? É o de cima ou é o de baixo? Certo? Você pode observar que, primeira coisa, que no de cima você tem uma redução, porque você está adquirindo elétrons. E enquanto que no de baixo você está perdendo elétrons, você está tendo uma oxidação, certo? Se a gente olhar por esse viés, a gente vai ver que o potencial de cima é um padrão de redução, portanto, certo? É a energia liberada na redução desse NiCl2 e desse Na+, desses dois Na+.
enquanto que na de baixo você tem a energia liberada pela oxidação do sódio, tá? Então, aí você se pergunta o seguinte: se esse valor potencial, esse potencial padrão de redução do NiCl2 e dos dois Na+, é negativo, ele tende a se reduzir ou não? Não, ele não tende a se reduzir. Por quê? Porque o potencial dele é negativo. Ele tem uma tendência negativa a se reduzir. Portanto, a tendência maior é de que ele se oxide, certo? Então, o que a gente vai ter aqui para a gente ter um potencial de fato positivo para essa pilha? A gente tem que ter o maior menos o menor, certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, em termos de redução, a gente vai ter que botar todo mundo para se reduzir, nesse caso. Então, vamos inverter essa equação do Na para fazer com que ele se reduza em vez de ele se oxidar. Então, vamos voltar aqui embaixo para a equação. Então, o potencial dele é mais 2,71. A gente vai reescrever a reação de cima, certo? Então, aqui. A reação de cima, a semi-reação, era essa aqui. NiCl2 mais 2Na mais 2 é menos, dando Ni0, certo? Mais NaCl2 aqui. Isso aqui tem um delta 0 de redução igual a menos 0,77, 0,23. Volts. Enquanto que na outra semi-reação a gente vai inverter ela para que a gente tenha também um potencial padrão de redução, tá? Então a gente vai ter, em vez do Na0 na frente se oxidando, a gente vai ter o Na+, certo? 2 Na+, no caso porque está aqui, está dobrada a equação, se reduzindo. 2 é menos, dando 2Na0. E aqui a gente vai ter agora, na verdade, um potencial padrão de redução também, porque se você olhar a equação, o Na+ está se reduzindo de o número inverso do padrão, do potencial padrão que a gente tinha, porque a gente inverteu a equação. Então, é como se você tivesse invertido a energia. Se antes você precisava, você liberava energia com o processo que você fazia de oxidação, agora que você inverteu, você tem uma redução, você vai inverter a energia necessária para esse processo acontecer. Então, a gente tem menos 2,73 volts. Deu uma chutada aqui, vamos ver se é esse valor mesmo aqui em cima. 2,71. Bom, de toda forma, esses dois valores são os valores que a gente tem. E agora a gente está pronto para inserir eles na fórmula. Por que eu estou falando que a gente está pronto para inserir eles na fórmula? Porque antes a gente não tinha duas reações de redução. A gente tinha que transformar essas reações em reações de redução, certo? Então a gente vai jogá-las na fórmula e vamos ver o que vai dar, qual é a equação que vai dar. Para jogar na fórmula, basicamente o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está falando que o que tem o maior potencial de redução vai se reduzir e o que tem o menor potencial de redução vai se oxidar, certo? Nesse caso aqui, quem tem o maior potencial de redução é o NiCl2 mais o 2Na+. Então, eles vão se reduzir, certo? Só que se você observar, tem 2 elétrons entrando aqui e 2 elétrons saindo aqui, então os elétrons não vão aparecer, certo? Essa equação aqui ela aparece invertida também, como a gente viu ali em cima, porque vai virar uma oxidação. Então, a gente vai ter a seguinte equação no final. NiCl2 mais 2Na mais
mais 0, dando NI 0 mais 2 NaCl mais 2 Na+. Então, para perceber o seguinte, agora que a gente somou as equações do jeito como elas vão aparecer, você tem 1 Na+ de um lado, 2 Na+ de um lado, você tem os mesmos 2 Na+ do outro. Adivinha o que vai acontecer com ele? Sim, ele vai sumir, ele não aparece na reação final. Ele é transformado em uma, transformado na outra, mas ele não aparece na reação final. Então, nossa reação final fica sendo NiCl2 mais Na0, aqui tem um 2, certo? 2, dando Ni0 mais 2 NaCl. Essa aqui é a nossa reação final, tá? Forma final dela. Como é que a gente calcula, então, a variação de energia da bateria? A gente vai pegar, que nem diz nessa equação aí em cima, o maior e subtrair o menor. Então, o maior desses dois é menos 0,23. Sim, ele é negativo, mas ele é menos negativo do que o outro, que é menos 2,71, né? Eu errei aqui, devia ter colocado 1 volts. Certo? Então, a gente tem que o ΔE watt é igual a 2, aqui fica sendo menos 0,23. 23 mais 2,71, que é igual a 2,48 volts. Tá? Então, esse é o potencial, a DDP da bateria, desculpa, o potencial não. Tem esse outro nome também, né? DDP. Beleza? Então, agora a gente está pronto para responder a pergunta deles, né? Ele pergunta primeiro qual o sal que se forma com a reação dessa bateria. A gente tem que olhar aqui quem são as substâncias que se formam, certo? As substâncias que se formam são o Ni0 e o NaCl. Qual desses é um sal? É o NaCl. Sal, certo? Gente, qual é o tipo de ligação interatômica que os sais apresentam? Eles apresentam a famosa ligação iônica. Certo? E, beleza, a gente respondeu a primeira pergunta, e agora, voltando aqui para lembrar a segunda pergunta da questão, a reação global da bateria a gente já escreveu ali, e determina a diferença de potencial no estado padrão em volts. Então, a gente também já fez isso. Está feito aqui embaixo. Certo? Então, essa DDP aqui, ó, quando ele fala o potencial padrão da pilha, é a diferença de potencial, DDP, a ΔE BAT, que é 2,48. Enquanto que essa aqui, ó, é a ação global. Reação global. Então, gente, assim, nessa questão, o que você pode confundir, mais fácil de você confundir, é com os potenciais que ele apresenta, porque ele não fala se eles são potenciais de redução ou de oxidação. Então, o jeito mais fácil de resolver, eu acho, pelo menos, passa tudo só para redução ou só para oxidação, passa tudo de uma vez, vê qual dos dois é maior e qual dos dois é menor, e a partir disso você define qual é a reação da pilha. Tá? Essa estratégia é a prova de erro. Se você se der o trabalho de fazer isso, você sempre vai ter o ΔE da bateria ou da pilha positivo.
tá? Então, é basicamente isso a questão. Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês estejam estudando bastante sempre, com regularidade. E um beijo e a gente se vê até na próxima. Tchau, tchau.